Muito bem, mas continuando. Cascais Shopping. Cascais Shopping. Este é particularmente interessante para mim, este centro comercial, porque foi o último centro comercial que eu abri quando estava na zona. E, de certa forma, este Cascais Shopping foi quase o equivalente à descoberta, digamos, dos novos princípios de gestão de um shopping center. Há, na minha opinião, um período antes do Cascais Shopping e há um período pós-Cascais Shopping. E este Cascais Shopping é um case study por muitas razões. Em primeiro lugar, não era para ser assim este projeto. O Cascais Shopping era para ser um hipermercado com 24 lojas em frente à linha de caixas. Era este o projeto inicial. Só que depois os estudos de mercado que se fizeram permitiram constatar que havia uma cota disponível enorme e que, se esse projeto tivesse ficado tal como estava, não iria ser suficiente para satisfazer a procura daquela zona e abriria espaço para virem concorrentes. Então o que é que se fez? Deu-se a volta. Em vez de ser um hiper com 24 lojas, passou a ser um centro comercial de 150 lojas com uma âncora e hipermercado. E, de facto, não foi por acaso que durante anos e anos não apareceu praticamente concorrente nenhum e, pelo contrário, Cascais Shopping até teve que expandir, não podendo, quase sem espaço, não é? Mas teve que, na medida do possível, fazer algumas reestruturações. A comercialização deste shopping fez-se em 9 meses, foi um tempo quase recorde. Foi um projeto comum da Multiplan, uma empresa brasileira, com a Sonai. E pela primeira vez a Sonai, neste projeto, aceitou fazer uma empresa 50-50. É verdade. Foi a primeira vez que a Sonai não teve maioria de capital numa empresa, no fundo, numa joint venture que construiu. E por isso é que havia 2 diretores-gerais, havia 2 administradores delegados, não é? Porque era bicéfala, era uma empresa bicéfala gerida por 2 cabeças. A comissão de seleção dos lojistas teve que ser criada, porque não havia uma única entidade, havia 2, e, portanto, tinha que se fazer a seleção. E, digo, havia para cada uma das 150 lojas deste projeto 5 e 6 dossiês. Propostas. 5 e 6 propostas. Mas isso foi claramente uma exceção e isso aconteceu por uma razão. Aconteceu porque, de facto, nós estávamos num momento de enorme potência e o shopping em si tinha uma dimensão que para o mercado português era ainda uma dimensão que estava no limite do que seria o aceitável para as condições atuais de mercado. Porque, na realidade, alguns anos depois, e quando fizemos o Colombo, em 97, e tínhamos 400 lojas para colocar no mercado, o grande desafio era onde é que nós vamos encontrar lojistas para 400 lojas e, de facto, feitas bem as contas, nessa altura, para o estilo de lojas que nós queríamos, para o estilo de oferta que nós queríamos no shopping, pura e simplesmente não existiam lojistas suficientes para preencher essas 400 lojas. Tivemos que ir não só ao exterior buscar novas marcas, novas insígnias para virem para Portugal. O exemplo paradigmático disso foi, por exemplo, a FNAC. A FNAC que alicerçou todo o seu processo de expansão internacional no sucesso daquilo que foi a abertura deles no Colombo. Eles, até esse momento, nunca tinham expandido internacionalmente. Foi a primeira loja deles fora e, de repente, foi um sucesso tão grande que eles decidiram, se aquilo funciona bem em Portugal, há de funcionar bem no resto do mundo. Portanto, basicamente, mas foi um desafio enorme e vieram já, o shopping estava aberto. Sem dúvida. Mas muitas outras, porque, na realidade, feitas bem as contas, na altura não existiam. A nossa estratégia de comercialização do Colombo foi extremamente agressiva, mas conseguiu-se abrir o shopping com praticamente quase Mas o Cascais Shopping foi paradigmático em muitos outros também. O direito de ingresso, por exemplo, não é? Que foi introduzido, não pela primeira vez, porque já tinha sido introduzido nos Prisioneiros de Albufeira e Portimão, mas foi introduzido com um valor que é completamente brutal. 24 rendas. 12 30 rendas, meses 24. De renda. 30 meses de renda. Já só que a média tinha sido 24. Não, 30 meses. Foi brutal. E todos pagaram. 30 meses de renda de direito de ingresso, a fundo perdido. 30 meses. Chamadas luvas no Brasil. No Brasil chamam luvas. Exatamente, chamadas luvas no Brasil.
Aqui luvas é outra era coisa. O próprio Colombo não chegou às 30. Não. Eu não sei quantas é que foram no O Colombo era Colombo. entre 12 e 24. 12 a 24, pois. Brutal. Mas teve o primeiro McDonald's, Cascais Shopping, teve o primeiro McDonald's de Portugal, não é? É verdade, Teve o primeiro CIA, é verdade. de Portugal também. Teve o primeiro Prantan, E único. e único. Depois abriu aqui na verdade, Baixa, depois depois abriu abriu na aqui, Baixa também. Portanto, foi de facto muito diferente, muito disruptivo e daí o sucesso. E ainda hoje, obviamente, é um dos centros comerciais de referência. E, by the way, ficam todos convidados para, na segunda-feira, irem visitar, a partir das 6h30, o novo espaço na área de restauração do Cascais Shopping, uma nova zona que vai ser Kitchen. Ah, é? Segunda-feira? Daquilo que é o desenvolvimento do conceito de food court, geração 3.0, vamos ter um espaço novo no Cascais Shopping que promete ser francamente interessante. Muito bem, sim senhor. O Almada Fórum, também um projeto da MDC, também regional, toda aquela zona a sul do Rio Tejo, um centro com uma âncora muito grande também, que é um Auchan, e um conjunto também de oferta muito diversificada, com um food court que ocupa praticamente um piso inteiro também, e este que já se pode classificar de vertical, porque tem 3 pisos. Vasta Gama, este falas tu, obviamente. A Vasta Gama é um centro regional, como o José António muito bem o classifica aqui, mas é um centro sui generis, porque na realidade é um centro que está integrado numa zona de Lisboa que ela em si mesma funciona como uma zona de atração integrada. Portanto, é um centro que serve na prática toda essa zona, mas acaba por beneficiar de uma população alargada que visita toda a zona do Parque das Nações. E tem como curiosidade o facto de ter sido um centro, a meu ver, obviamente sou suspeito, que tem uma característica que é comum àquilo que foi o desenvolvimento do Parque das Nações, que é extremamente bem feito, extremamente bem planeado. Porque, na realidade, nós hoje, em termos daquilo que é o Parque das Nações, é um caso paradigmático de sucesso de renovação urbana, como existem muito poucos no mundo. Em todas as áreas, ou muitas das áreas onde se fizeram exposições universais ou exposições internacionais, e que existem várias zonas por aí fora, existem muito poucos exemplos que possam dizer que ao fim de 2 ou 3 ou 4 anos depois do encerramento dessa exposição, a zona tivesse o nível de desenvolvimento e de qualificação urbana como tem o Parque das Nações. E este shopping foi pensado ao milímetro desde o início, muito antes ou integrado neste plano de desenvolvimento do Parque das Nações. De tal maneira que aqueles que vocês eventualmente tenham visitado na altura a feira, talvez não tenham reparado, mas se entraram pela porta principal, entraram por aquilo que é o corredor central atualmente do Vasco da Gama, que na altura era a céu aberto, e que na altura não tinha, no fundo, era exatamente essa zona. Sem a cobertura. Exatamente, sem os fit-outs, sem aqueles passadiços, sem uma série de coisas. Os blocos de betão estavam lá, iriam ser um shopping, foram planeados para ser um shopping, mas na realidade começaram por ser a entrada principal no recinto da Expo. E isto foi tudo planeadinho, de tal maneira que a Expo acabou e em abril do ano seguinte estava o shopping a funcionar. Exatamente. Com inovações técnicas extraordinárias, não é? Completamente. Como seja o teto, não é? E o sistema de refrigeração. Sistema de refrigeração. Que era inovador, não sei se hoje já existem outros assim, mas na altura era completamente inovador. E outros conceitos interessantes que foram desenvolvidos na altura da utilização, por exemplo, de marketing sensorial. Foi o primeiro espaço com a utilização marketing sonoro. E marketing sonoro, porque se ouviam as baleias e as buzinas dos navios e não sei o que, tudo aquilo misturado com o som ambiente. Portanto, de facto, foi a primeira vez que se experimentou em espaços amplos a utilização deste tipo de marketing sensorial. Porque o layout é inspirado no barco. O layout é inspirado são no os barco, convés do barco, os passadiços dos barcos. Aliás, eu estava a olhar e estava aqui a sonhar em fazer um cruzeiro. Porque isso é quase um barco de Por acaso vou fazer no próximo mês, vou fazer um cruzeiro. Muito bem. Fórum Montijo. Também regional, inicialmente com um Carrefour como âncora, agora com o Continente. É um centro também muito semelhante a estes que temos visto, portanto também com
uma ABL e um número de lojas mais ou menos aproximado, mas que também tende a servir aquela zona da parte sul do Tejo, embora as nossas pontes hoje, quer a Vasta Gama, quer a ponte sobre o Tejo, obviamente cria alguma facilitação de acessibilidades, mas o facto é que eles, não há dúvida que há uma parte norte e uma parte sul. Não há o tanto bairrismo como no Porto, que aí é muito pior, mas continua a haver aqui uma separação. Este shopping tem uma característica engraçada e interessante naquilo que é o desenvolvimento de centros comerciais. Para quem conhece este centro, sabe identificar rapidamente que existe o corpo principal do shopping e depois existe um pequeno corpo lateral com um conjunto de lojas enfim, de maior dimensão, que nós chamamos category killers. Na realidade, um dos problemas que este shopping tinha a nível da sua análise SWOT, digamos assim, era uma área de influência relativamente reduzida em termos de dimensão de população. Porquê? Pois, basicamente, não vale a pena incluir a zona norte do Rio Tejo, porque ninguém vai fazer compras, ou muito pouca gente vai fazer compras ao Fórum Montijo, ou à zona, enfim, à margem sul do Tejo, especificamente para ir a um hipermercado, ou assim, ninguém faz. Na altura, eles tiveram a perfeita noção e sabiam isso. Portanto, uma das formas de eles conseguirem alargar o seu poder de atração era exatamente de incluir os tais category killers e, obviamente, porque os custos associados à construção são significativamente altos, optou-se por esta solução de colocar o tal corredor, o tal layout híbrido, para permitir que se incorporassem mais lojas âncora, mais category killers, que permitissem aumentar a capacidade de atração deste centro para uma área de influência um pouco mais alargada daquilo que seria o normal. Penso que, no essencial, foi um produto muito bem pensado. Este centro era gerido por uma outra empresa, agora é da Sonai Serra. Não. Não? Continua a ser dessa outra empresa? Yep. É? Portanto, não faz parte. Não é nosso portfólio, não. Mas este faz? Este faz. Este faz. Então, explica lá como é que foi a gênese deste regional do Algarve Shopping. Basicamente é um centro que se tentou desenvolver com uma tematização muito forte. Este é um dos aspectos que, a determinada altura, nós em Portugal, costuma-se dizer que nós temos uma das melhores indústrias de shoppings do mundo. E é verdade, isto acontece por variedíssimas razões, mas a principal é que, de facto, nós conseguimos desenvolver em Portugal quase que uma escola de shoppings num curto espaço de tempo e aproveitámos aqui todos estes ensinamentos para depois desenvolvermos o nosso próprio ADN naquilo que é a conceptualização de centros comerciais. Um dos pontos fortes dos nossos centros é a sua tematização. Nós conseguimos sempre criar shoppings com uma tematização muito forte e o do Algarve não é exceção. Há vários elementos que se foram buscar à cultura regional, à cultura local. O facto do próprio centro ser a céu aberto, aproveitando aquilo que supostamente é o bom tempo no Algarve. Eu digo supostamente porque hoje em dia o tempo já não é nada o que era. A gente vai para o Algarve apanhar frio, qualquer dia vamos para o Algarve fazer ski, mas pronto. Basicamente, o que acontece aqui é que, na realidade, nós tentarmos incorporar neste centro características que têm a ver com a cultura regional, com a cultura do sul do país, portanto, aproveitando, obviamente, toda aquela riqueza do Mediterrâneo. Notem-se as influências árabes, em alguns aspectos do design. Portanto, há aqui todos esses elementos que contribuem para uma tematização muito forte e foi isso que nós quisemos fazer aqui, basicamente. Um centro que estivesse no meio do Algarve para servir todo o Algarve. E está mesmo no meio do Algarve, está na guia. Está mesmo, no desembocar praticamente da autoestrada que vai de Lisboa.